Pessoal, eu quero ler com vocês um versículo que está na carta de Gálatas. Ele está no capítulo 2 e o número é o 20, onde Paulo fala assim: Fui crucificado com Cristo, assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Me parece aqui que Paulo fala justamente dessa transformação da mente que o cristão experimenta. Bom, por que ele experimenta? Porque isso é um desejo de Deus. Nós somos chamados e nós fomos capacitados a entender a realidade agora baseado numa fé cristã, e a gente consegue então entender como as coisas de fato foram feitas, a ordem original das coisas. E isso é um choque cultural, porque até então, antes de conhecer a Cristo, nós vivíamos no mundo com a nossa natureza caída. E Deus criou um cérebro maravilhoso, interessantíssimo. O nosso cérebro é capaz de mudar à medida que nós aprendemos, né? Esse mecanismo que é chamado de plasticidade sináptica. Como é que isso funciona? Bom, toda vez que eu adquiro uma memória, que eu vivo uma experiência, eu consolido algum tipo de informação baseado naquela experiência. Toda vez que eu sou reexposto a essa mesma experiência, essa memória que até então estava num estado inativo, já foi consolidada, ela volta novamente a emergir num estado ativo, onde ela pode ser então alterada. Por quê? Porque o contexto pode ter mudado, as coisas podem ser diferentes. E aí é uma coisa muito interessante sobre o aprendizado. Deus é maravilhoso, né? Eu falo e eu me dou conta de algumas coisas. Olha só, esse aprendizado, essa transformação, atualização da memória é chamado de reconsolidação. O momento inicial do aprendizado é a consolidação, e o momento secundário, quando a memória é reativada e atualizada, é a reconsolidação. Um quesito essencial no qual sem ele a reconsolidação não acontece, ou seja, o aprendizado não acontece, é a quebra de expectativa. Ou seja, nós, baseados na nossa natureza caída, a gente espera que alguma coisa aconteça, porque a gente já tem nossas memórias prévias nos dizendo como as coisas são. Se as coisas acontecem diferente, aí sim essa memória é reatualizada. Caso contrário, ela não precisa ser atualizada e ela fica igual, ou seja, não há aprendizado. A partir do momento que Deus, através do Espírito Santo, nos permite ter a fé salvadora, que nos faz ler a Bíblia e entender ela como realidade do mundo, a gente começa a se projetar em Jesus Cristo. Ou seja, a gente tem a projeção do nosso self, de nós mesmos, que até então é fruto de todas as memórias das nossas vivências passadas, agora projetadas em Jesus Cristo. E ao mesmo tempo que acontece isso, Jesus Cristo se projeta na gente. É como Paulo fala: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo cria um self alternativo na gente, um self conceitual baseado nos valores e nos conceitos de verdade que ele tem, que vem de Deus, e que agora passa a habitar na gente, a gente crente. A partir do momento que isso acontece, começa a existir um certo conflito entre a evocação consciente de qual self vai ser associado à tomada de decisões. Ou o nossa natureza caída, nossas experiências passadas, ou o nosso novo self, que agora é de Jesus Cristo, e que tem um conceito totalmente diferente, quebra vários paradigmas, uma lógica totalmente invertida. A partir do momento que a gente consegue diminuir a nós mesmos, como João Batista fala, convém que eu diminua para que ele cresça, a gente passa a tomar decisões baseadas nesse self de Jesus Cristo. Ou seja, não somos nós, através da nossa natureza, que toma a escolha e toma a atitude consequentemente. Não, agora é Jesus Cristo que escolhe em nós e vive em nós. Cada vez que isso acontece, a expectativa que nós temos baseada nessa natureza é quebrada. Ou seja, aprendizado. A memória ela é reatualizada. E cada vez que a memória é reatualizada, a gente consegue ressignificar ela, agora pautada nesse self, que é baseado no amor de Deus. Então a gente, de certa forma, transforma o nosso passado. A gente revisita o nosso passado, dotado desse self, do amor de Deus, e ressignifica aquela memória. Isso muda o nosso presente e, obviamente, muda o nosso futuro. Agora nós somos novo homem, porque Jesus Cristo vive em nós. E nós vivemos ainda nesse corpo terreno, com essa natureza e essas disputas para ver quem vai estar decidindo as coisas, mas a tendência é que nós vamos aprendendo
aprendendo com a leitura bíblica, com a fé, com o amadurecimento cristão e tomando cada vez mais decisões baseadas em Jesus Cristo e não na gente. E isso é como a nossa mente é transformada. Um abraço a todos.